paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E estou aí para trazer essa palavra que o Senhor tem falado tanto ao meu coração. E eu queria dividir hoje com você. No momento da minha oração hoje do devocional, eu falei: Senhor, que palavra eu trago? E aí o Senhor falou assim: fala daquilo que você está vivendo. E nesse tempo, a igreja de Cristo, todas as igrejas de Cristo que somos nós, em cada um no seu estabelecimento, assim como diz as quatro paredes da igreja, mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo em si não tem placa. Estamos recebendo a carga do Senhor falando: é tempo de avivamento, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de deixar eu quebrar você e fazer um vaso novo. E essas palavras estão sendo recorrentes em todos os lugares, porque o Espírito é o mesmo e fala a todas as igrejas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o Senhor me atentou para falar daquilo que meu coração tem queimado demais. E o que tanto eu pedi para o Senhor restaurar em mim nesse tempo foi o amor por falar, o amor que não fica pensando: ai, mas eu tô com vergonha, ai, que vão pensar de mim, ai, que vão falar de mim, ai, vão falar que eu sou louca, ai, vão me rejeitar, vão falar: não, eu não quero oração. Eu acho interessante que nesse tempo a gente tem procurado ser guiado pelo Espírito Santo, mas a gente também olha e fala: vamos falar de Deus para essa pessoa. E a maioria das pessoas fala assim, eu falo: eu queria orar por você. Não, que Deus abençoe. Não quero, muito obrigada. E eu falei assim: até a oração, Senhor, as pessoas estão negando. E por que será que até a oração ou as pessoas estão negando a vontade que a gente tem de derramar uma água sobre a vida delas? Uma água sadia, uma água da palavra de Deus. Porque a gente tem deixado de falar do Evangelho e viver ele na plenitude. A gente tem falado de uma forma vazia. Um amor que já não queima no nosso coração. A gente está falando do amor de Cristo, mas e aí? Que amor é esse que você não sente mais pelas vidas? A palavra tinha nos alertado que o amor de muitos esfriaria no tempo. E nesse tempo tem chegado porque nós estamos nos apoiando em coisas materiais, não no Espírito Santo de Deus. E a gente vai somando coisas dentro de nós, não permitindo que o Senhor nos quebre para fazer algo novo. E isso tem um grande preço: o esfriamento espiritual. E eu lembrando agora, eu lembro da vida de Paulo. E Paulo fala muito ao meu coração porque ele tinha tudo para ser um padrão de mente já cativa naquilo que ele achava que era certo. Mas ele deixou Deus quebrar ele. Aquela aparição de Jesus para ele, o que será que ele viu naquele lugar? Aquela luz, que luz que era aquela que mudou a mente dele? Porque a realidade é que nossa vida pode até mudar nossas condutas, né? A gente pode adequar rotinas e mudar algumas coisinhas, mas mudar aqui, que é a renovação da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que às vezes não é no padrão do mundo. Não é uma vontade que talvez você ache que é uma boa vontade, mas é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aqui precisa mudar primeiro. E Paulo deixou Deus quebrar ele de uma tal forma que ele reputou a vida dele como perda. E eu fico orando, e tem um louvor sobre isso. Você procura aí, Louvor Cristo, que fala o que é, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. E é uma oração que eu tenho clamado muito nesses dias: Senhor, me mostra a tua beleza que eu ainda não vi, para eu me apaixonar cada vez mais. Mas aí, enquanto eu orava sobre isso, o Senhor me trouxe algumas semanas atrás esse lembrete dessa passagem, como se eu já tivesse ouvido. Por isso que é importante a gente dar muita atenção na palavra de Deus, ler muito, porque o Espírito Santo vai trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E essa esperança é a palavra de Deus. E aí o Senhor falava comigo, ele falou assim: esteja preparada, Sara, para falar daquilo que fala a sua esperança. Esteja preparada para, se alguém pedir a razão da sua esperança, você estar pronta para falar. E aí eu fui procurar rapidinho. A gente tem o Google a nosso favor agora. Antigamente a gente tinha que procurar na Bíblia inteira, mas agora a gente tem o Google a nosso favor e a gente não utiliza. E aí eu fui procurar e eu falei 1 Pedro 3. Aí fui ler. E aquilo queimou no meu coração. Tanto que eu tenho falado muitas vezes sobre essa passagem. Porque a esperança não nos decepciona. E a esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Mas como falar
de algo que nós não sentimos, não vemos, não temos experiência. E quando eu falo não temos experiência, não vimos, não sentimos, é porque nesse tempo que nós estamos vivendo, o amor de muito está se esfriando, como a palavra disse, né? Então a gente está vivendo de coisas superficiais. E o Senhor tem nos chamado a atenção porque nós precisamos mergulhar muito mais profundo para ter uma experiência com Ele e Ele reativar as coisas. Eu comentava essa semana no encontro que quando nós confessamos Jesus como o único suficiente Salvador e pedimos para Ele nos aceitar de volta, Ele vai e ativa em nós o Espírito Santo de Deus. O fôlego de vida já está dentro de cada ser humano, mas eles estão como mortos em suas corrupções, em suas vontades. E o Senhor vem, quando nós temos o lapso de ter uma experiência com Jesus, Ele vem e nos mostra a nossa realidade, nossa sujeira, e Ele fala assim: agora está na hora de você confessar e escolher a minha presença. E aí você escolhe, aceita Jesus, glória a Deus, agora estou ativado. E não é assim. Nós ativamos o Espírito Santo, mas e a carga, e o combustível, que é o amor? Às vezes a gente recebe uma carga de amor tão grande, um combustível tão grande no Espírito, quando nós confessamos, entrar naquele primeiro amor e enche o Espírito. E aí a gente passa um bom tempo, que nem o carro, coloca no máximo da gasolina e anda. Aí não busca mais o jeito que tinha que buscar, não procura a face de Jesus, não escuta o que Ele quer, faz tudo no automático, quer servir a igreja, mas não quer servir a Cristo Jesus, porque são duas coisas distintas. E eu aprendi na marra isso. E aí a fé vai diminuindo, você não sente nada, e de repente seu espírito está morto novamente. Morto dentro da igreja, morto fazendo as coisas, morto estando em ministérios, morto nas suas paixões, no seu olhar cego e enganoso pelas coisas do mundo. E o Senhor falava assim: há tempo para a gente restaurar o amor, mas eu preciso fazer como Paulo, quebrar o vaso. Eu preciso fazer como Jeremias diz: será que porventura eu posso fazer o mesmo? Desce a casa do oleiro, vai lá, deixa que as mãos do oleiro quebre o vaso e faça um novo. Será que... E essa frase sempre ecoou no meu coração, desde que eu recebi essa palavra sobre a minha vida. Será que eu posso fazer o mesmo com você, Israel? Será que eu posso fazer o mesmo com você, amado e amada? Será que eu posso pegar o vaso e falar: está imperfeito, vou quebrá-lo, para poder encher e ele não esvaziar? Porque quando você está com o copo quebrado, esvazia tudo, rasga tudo, acaba com tudo, não aguenta o peso. Será que eu posso fazer o mesmo com você? E essa passagem diz, não vou ler, mas queria que você lesse 1 Pedro 3, do 8 ao 15. Começa a falar que tem o mesmo sentimento de amor aos irmãos, de amor ao corpo de Cristo, como Jesus tinha. Não pague mal com mal, não retribua as pessoas com o mesmo que elas te entregaram, mas coloque na sua língua, não palavras de maldição, refreia ela, mas coloca ela com a palavra de Cristo, que ressuscita os mortos dentro das pessoas. Esteja realmente apartada desse mal e siga olhando para os olhos do Senhor. Sabe por quê? Lá no versículo 12 fala que os ouvidos deles vão estar para você, se você tiver essa ativação no seu espírito, de buscar a presença do Senhor, de não pagar mal com mal, de ser igual a Cristo, de ter um amor fraternal, de refrear sua língua, usar ela pro motivo do qual o Senhor criou. E aí as orações suas vão ser escutadas. Aquilo que o Senhor tem para derramar, Ele vai derramar, porque os olhos dele vão estar sobre a sua vida, os justos, sobre os justos. A quem quer ser escolhido como justo? Aquele que entende que Jesus Cristo de Nazaré é o suficiente para a sua vida. Você não precisa de outras pessoas, no quesito de colocar sua expectativa em outras pessoas. Você precisa do corpo de Cristo, mas o seu primeiro olhar é em Cristo Jesus. Não se apoie aos padrões deste mundo, não se amolde ao padrão desse mundo, que é buscar fama, dinheiro, status, reconhecimento.
São coisas que nossa necessidade humana precisa, nossa natureza caída precisa. Mas você precisa ser reconhecido por Jesus. E Ele será suficiente. Aí eu lembro quando Paulo vira para Jesus e fala várias coisas. E ele fala: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí, após isso, ele fala assim: não tenha medo, vá lá, seja valente. Se for rejeitado por alguém que não quer a palavra de Cristo, se for rejeitado por uma pessoa que não quer oração, a graça do Senhor te basta. A paz volta para você. Se você declara paz, a palavra diz isso, e aquela casa não quer a paz volta para você. Bate a poeira nos pés e caminha. O chamado de ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura não é só para os evangelistas, não é para os pastores, é para todos que amam a Jesus, que desejam ardentemente responder às expectativas. Eu também falava essa semana e o Senhor me perguntava: tá bom, eu atendo várias expectativas do seu coração, do coração dos meus filhos, mas eles atendem as minhas expectativas? Será que você está atendendo a expectativa do Senhor? Sabe qual que é a expectativa do Senhor? É que você ame Ele tanto, mas tanto, que tudo se torne Ele. Quer comais, quer bebais, faça tudo pra graça, pela glória de Deus, para manifestar do Senhor. E aí vem aqui o versículo 15 que mexe muito comigo. Antes santificai-vos em Cristo, como o Senhor em vosso coração. Ativa o amor do Senhor no seu coração. E estáis preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Será, meu irmão, que você tem a esperança ainda dentro de você? Será que você sabe que o Senhor está procurando cuidar aqui, como esse quadro que eu sentei aqui justamente para isso? Você está debaixo de uma cobertura, olhando e sendo totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus? Será que você tem perdido o amor às vidas? Será que é o que o Senhor tanto se importa? Porque os 2 maiores mandamentos, e eles regem toda a nossa vida: amar o Senhor sobre todas as coisas, acima de tudo, e amar ao próximo como a ti mesmo. Será que aquilo que é tão importante para Jesus, porque Jesus morreu por pessoas, Ele não morreu por status, Ele não morreu para te dar a vida boa de coisas aqui materiais. Ele tem algo bom, mas Ele não morreu para isso. Ele morreu por pessoas. Ele se fez maldito. Sabe qual que foi a maior dor do Senhor na cruz? Não foi porque Ele morreu na cruz e estava sofrendo, porque Ele já sabia disso. Foi saber que Ele seria apartado de Deus por causa das nossas transgressões. Jesus experimentou na carne dele não ter a esperança, o Espírito Santo dentro dele. Ele experimentou na carne dele estar realmente tomado pelo pecado no mundo. Por isso que ele fala: meu Deus, por que me desamparaste? Por que se apartou de mim? Por que me deixou? E muitos estão assim no mundo. E nós olhamos para as pessoas e não temos compaixão, não temos amor, porque nós não experimentamos talvez o que elas estão experimentando. Pois bem, às vezes, se você pedir para o Senhor: me deixa um dia sem a tua presença, Senhor, para você ver a aflição da sua alma, a vontade de morrer, a sensação de morte. Experimenta sentir o que as pessoas no mundo sentem. Eu pedi para o Senhor, ou melhor, o Senhor me deu essa experiência por um bom tempo. E eu sentia como se estivesse morta dentro do meu corpo. E o Senhor falou assim: agora eu vou te revivificar. E lançou sobre mim uma unção nova. E quando eu lembro da sensação de não ter o Espírito Santo de Deus ativo, vivo em mim, eu olho para as pessoas com um olhar diferente. Será que você vai ter que passar por isso, irmão? Para você sentir a necessidade de falar da razão da sua esperança? Será que você já está morto e não sente mais a presença do Senhor do jeito que você sentia? Está acabando o seu combustível dentro do seu espírito? Eu quero orar com você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, não sei que horário você está assistindo. Para que o Senhor vivifique em você. Para que você deixe de olhar para o seu umbigo, deixe de olhar para as coisas com os olhos de outro cuida, é lógico que bebe muito, usa droga, é lógico que se prostitui, é lógico. Deixe de ser podre no teu espírito morto.
mas que o Senhor vivifique e coloque a ativação do amor dele. E eu tenho pedido, Senhor, me enche com o teu amor, me enche com o teu amor. Tira o julgamento, tira a crítica, tira a raiz maligna. Isso é uma raiz maligna que entra dentro de nós e nos mortifica o espírito. Mas que o Senhor vivifique teu espírito em nome de Jesus, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é aquela que você sofre pelo Evangelho, mas reputa a sua vida como perda, porque tudo é perfeito com Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Jesus, que o mesmo amor, Senhor, o mesmo amor, ou maior, Jesus, o teu amor, o mesmo amor não, o teu amor, a cada coração seja derramado, Senhor. Pai querido, que elas venham ter o Espírito vivificado. Senhor, vocês estão morrendo, ó Pai querido, nas suas paixões e corruptências, Senhor. Assim como o Senhor falou que nessa humanidade teria pessoas já amantes de si mesmas, como está em Romanos 8, Senhor. Eu te peço, Pai querido, nesse dia, Senhor, porque eu não sei qual horário que a pessoa está assistindo, que o Senhor vivifique neles o amor às vidas, o amor ao perdido, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nos aumenta o amor por Ti, porque quando nós te amamos e colocamos o Senhor em primeiro lugar no nosso coração, tudo, Senhor, tudo se encaixa. E o amor aos perdidos vai ser a primeira coisa. O amor àqueles que não têm ainda o discernimento, que estão nas trevas, que estão enganados, ou aqueles que estão na igreja, mas estão mortos no seu espírito, que estão sendo cegos, ó Pai querido, para o Evangelho. Venha ativar nosso coração, Senhor, o amor que o Senhor sente por cada vida. Ah, Deus, eu não entendia, Pai. Eu não entendia como era olhar para as pessoas e enxergar a semelhança de Cristo como a minha pastora falava. Mas hoje eu chego a sentir, Senhor, a dor que o Senhor sente quando vê alguém, Pai querido, deixando de viver como filho, mas vivendo como escravo, Jesus. Que os meus irmãos recebam esse amor e que eles consigam falar, Jesus, qual é a razão da esperança deles. A minha esperança tem nome e sobrenome. A minha esperança é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vai voltar e vai remir a todos os filhos. Mas antes, Pai, que o Senhor volte, Senhor, é meu anseio. Me ajuda, Senhor, a resgatar os que o Senhor ama, Deus. E ajuda a resgatar o amor nas pessoas que se perderam, Pai. Ressuscita o amor, ressuscita o combustível do Espírito, para que as pessoas possam falar qual é a razão da sua esperança. E que ela seja o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. E se você, meu amado, recebeu essa palavra de vida com aqueles que você está sentindo, que ainda estão longe dessa presença, para que a alegria do Senhor seja a força desse povo, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração.